Olá, terceiro ano, bom dia, meus amores. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, tá certo? Gente, vamos dar continuidade às nossas aulas da semana. E hoje, quarta-feira, temos aula de geografia, temos aula também de quê? De ciências. E hoje nós vamos iniciar pela de geografia. Então, hoje nós vamos dar continuidade à nossa quarta unidade, com o tema município. Já falamos sobre a divisão do município e já falamos sobre muitas coisas. Chegamos na parte onde nós vamos falar sobre os serviços públicos prestados ao município. Então, eu quero que você faça o seguinte. Agora, depois de eu falar o que eu vou falar, você dê uma pausa no vídeo, você abre na página 306, tá bom? E você faça a leitura de todo o texto base da nossa aula, na página 306, tá certo? Então faz a leitura, uma leitura calma, tá? Não precisa de pressa. Quando você fizer a leitura, você já volta para a aula sabendo do que a aula se trata. Vai lá que a tia Viviane tá te aguardando. E aí, você já tinha se perguntado de onde vem o dinheiro que mantém as calçadas, os parques ou a iluminação da cidade? O texto começa com essa pergunta, não é? O texto de hoje, ele começa perguntando a gente se a gente sabe como é pago o salário do gari, né? Aquele profissional que trabalha com a limpeza das ruas, ou o professor da escola municipal, aquela instituição educacional que é mantida pelo município. Se você não sabe, meu amor, tia Viviane, juntinhos, tá bom? Através dessa leitura desse texto, vai te explicar. Bem, gente, os serviços prestados à nossa comunidade, ao nosso município, e quando eu falo a nossa, não só falo de Sumé, falo de todos os municípios, tá bom? De todos os municípios. O dinheiro que paga esses serviços vem dos impostos e das taxas cobradas pela prefeitura. E essas taxas são pagas por toda a população, que para garantir o bom funcionamento das estruturas de uma cidade e o bem-estar dos seus habitantes. Porque se não tiver o profissional gari que limpe as ruas, nossa cidade e as outras ficam o quê? Poluídas. Nós precisamos desses serviços públicos. Mas, tia Viviane, o que são serviços públicos, né? O que é serviço público? Eu consigo entender que tem aqueles profissionais que trabalham prestando benefícios à nossa sociedade, à nossa cidade, mas eu não sei entender ainda o que são serviços públicos. Por isso que no terceiro parágrafo do nosso texto, da página 306, diz o seguinte: serviços públicos são atividades exercidas pelo governo municipal, estadual ou federal. Municipal, o prefeito, os vereadores. Tá certo? E como diz aqui no texto, alguns dos serviços públicos de responsabilidade dos governantes do município que trabalham na prefeitura são. Ou seja, nós temos aqui cinco serviços prestados à sociedade, ao município, que são de responsabilidade do prefeito, dos governantes do município, que são prefeitos, secretários, vereadores e outros profissionais que trabalham na organização disso tudo, tá bom? Vamos agora citar alguns desses serviços. Serviços que devem ser prestados à sociedade pelo município são alguns desses: construções de hospitais, creches, construção de bibliotecas, de parques, de jardins, de postos de saúde, de terminais de ônibus. Terminais de ônibus, pessoal, são aquelas guaritazinhas, aquelas casinhas onde as pessoas esperam os ônibus, as lotações, os transportes para ir de uma cidade a outra, e quando a cidade é muito grande, né, de um bairro a outro e assim por diante, tá bom? Pagamento dos salários de servidores públicos como professores, motoristas e cobradores de ônibus, garis, médicos e enfermeiros de hospitais públicos e os guardas municipais. É direito dos governantes municipais prestarem esse serviço, pagarem esses servidores públicos também, tá certo? Outra coisa, é responsabilidade do governante do município construir pontes, viadutos, túneis e passarelas para pedestres. E também é responsabilidade dos governantes do município a limpeza e a iluminação de ruas e avenidas e também a coleta de lixo. Então, tudo isso que eu citei é direito dos governantes municipais e existe um profissional para cada serviço público prestado ao município,
ok? Nós temos aí na nossa página 306 duas imagens, onde nós na primeira a gente vê a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Essa foto ela foi tirada em 2018. Vejam que prédio bonito, que prédio imenso. E essa construção foi feita pelos governantes municipais do Rio de Janeiro, porque é um serviço que deve ser prestado à população. Tá bom? A população dos municípios. E na segunda imagem nós vemos a coleta seletiva, que não acontece só em Fortaleza, acontece na nossa cidade, nas cidades vizinhas, enfim, toda cidade. É uma questão de limpeza, é um serviço muito importante a coleta seletiva, que passa toda a semana, se não me engano, 2 dias por semana, nas nossas ruas, colhendo aquele lixo que a gente utiliza no decorrer da semana. Porque já imaginou se a gente não tivesse esse serviço prestado à sociedade? Nossas ruas virariam um caos, né? Uma bagunça só. Então, esses serviços públicos prestados ao município são importantes, não podem faltar. É dever do governante municipal contratar servidores públicos para que esse serviço seja prestado à sociedade, mas também é dever do cidadão prestar também com o seu dever, pagar os impostos e as taxas cobradas pelos governantes municipais, ok? Então, nossa aula de hoje de Geografia falou mais um pouco dessa organização, desses serviços públicos que são prestados ao município, tá bom? Nós vamos continuar falando sobre a organização do município nas nossas próximas aulas, mas nossa etapa de hoje foi concluída, tá certo? Foi mais essa questão dos serviços públicos que são prestados ao município que vocês puderam aí, através da leitura e da aula, identificar. E depois da aula, vem a atividade. Então, vamos para a nossa atividade. Nossa atividade está na página seguinte, na página 307, onde nós temos uma questão com algumas alternativas, onde através da leitura do texto e do que foi dito aqui na aula, vocês vão conseguir identificar e responder com as palavrinhas de vocês sem nenhuma dificuldade todas essas alternativas, porque são relacionadas com a aula de hoje, tá bom? É um exercício de fixação. E nós temos também o pesquisando, que hoje vai ser feito também após a finalização da aula. E o pesquisando pede o seguinte, para que você na internet pesquise o significado da sigla IPTU e nas linhas abaixo explique o que significa. É uma pesquisa rápida, tá bom? Que você, com a ajuda da mamãe ou do papai, ou também aqueles que já têm acesso à internet, podem fazer uma pesquisa simples que estará lá a resposta. E você, ao final de toda a resolução, vai mandar o feedback para a tia Viviane. Então, eu aguardo o feedback de todos, espero que tenham gostado da nossa aula. Então, um grande beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, terceiro ano B!